Declaro aberta a 6ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do requerimento número 811 de 2013, destinada a investigar a denúncia da existência de um sistema de espionagem estruturado pelo governo dos Estados Unidos, com o objetivo de monitorar e-mails, ligações telefônicas, dados digitais, além de outras formas de captar informações privilegiadas ou protegidas pela Constituição Federal. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com a finalidade de tratar das vulnerabilidades e da segurança do Estado brasileiro no setor cibernético. Eu abri a sessão, apesar de um pedido do nosso relator, senador Ricardo Ferraz, mas para que adiantemos, já compondo a mesa, já abri agora, mas o senador já está se deslocando. Seu gabinete fica no anexo 1 do Senado e quem anda pelo Senado sabe como é difícil e demorado sair do anexo 1 para chegar até aqui. Então, eu quero, neste momento, registrar a presença do nosso vice-presidente, senador Tax, do senador Suplicy, também, e convidar para compor a mesa conosco o general José Carlos dos Santos, que é o chefe do Centro de Defesa Cibernética do Exército. Convidar o senhor Pedro Rezende, que é professor da Universidade de Brasília, UNB. Convidar o senhor Samuel César da Cruz, assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E quero aqui registrar a presença de assessores parlamentares de vários ministérios, né? Inclusive o pessoal do Exército que está aqui prestigiando, acompanhando certamente o general, e comunicar que nós temos o objetivo da nossa sessão de hoje, professor, senhores, é fazer um levantamento da capacidade de defesa do Estado brasileiro na área cibernética, mas também na área de telecomunicações, também na área de defesa, porque essa CPI, que foi criada a partir de uma série de denúncias, que não são denúncias, mas são fatos revelados, que são denúncias, mas fatos revelados, não há nenhuma dúvida sobre a veracidade desses fatos, ou seja, das ações de espionagem, de interceptações, ações ilegais que o Brasil vem sendo alvo nesses últimos tempos, e que, diante disso, nós precisamos fazer algo. E o Senado entendeu que uma CPI, para muito além do que investigar questões que são fatos, deveria ser instalada para que pudesse fazer uma análise, um diagnóstico da capacidade do Estado brasileiro em se defender, da capacidade do Estado brasileiro em promover a contra-espionagem, porque dizem espionagem existe desde que o mundo existe, é verdade. Mas quando a espionagem é descoberta, ela é punida, e punida rigorosamente. Quantos presos tem nos Estados Unidos por conta de acusações de espionagens a fim de colaborar com outras nações, com outros países, não é? Então, nós precisamos analisar, fazer esse diagnóstico e, a partir do diagnóstico, apresentarmos um conjunto de proposições. Proposições que devam ser, certamente, ações desenvolvidas pelo Poder Executivo, né? Mas, principalmente, proposições legislativas. Está claro hoje também que nós temos muito mais do que um vazio, do ponto de vista da legislação brasileira quanto a esse assunto. Nós não temos sequer aprovado ainda o marco regulatório da internet, não é? Então, nós precisamos, não só em relação à internet, mas em outras questões também, trabalhar na elaboração de leis, né? Dito isso, eu passo a palavra, antes de passarmos aos convidados. Não sei se o senador Tax gostaria de fazer algumas observações iniciais. Não? Então, podemos começar a ordem da minha direita com o doutor Samuel? Pode ser assim? Ou os senhores acertaram alguma ordem? Como é que preferem? Pode ser o doutor Samuel? Pode ser. Então, vamos lá, doutor Samuel. Você foi premiado para iniciar. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, feito por mim.
eu gostaria de abrir essa discussão me colocando aqui não como assessor da SAI, porque é um cargo que eu estou ocupando há muito pouco tempo, há uma semana, então eu não represento aqui a SAI. Fui convidado por uma série de textos que foi produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, órgão do qual eu sou servidor. Então, eu tenho mais condições de falar como pesquisador, como servidor do IPEA, do que como assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? Então, eu sou muito mais aqui como um técnico. Bom, alguns estudos recentes que nós fizemos, tentamos comparar o cenário brasileiro com cenários internacionais, né, para saber o que nós temos como referência internacional, o que seria relevante para a gente poder aplicar aqui. Percebemos o seguinte, não sei se todos têm uma boa noção, mas segurança cibernética ou mesmo defesa cibernética é algo sempre a ser atingido, é algo sempre no horizonte. Nós nunca poderemos dizer que nós estamos bem, nós estamos seguros, porque o próprio sistema de informação e comunicação, a própria computação em si, já é por si só suscetível a falhas. Então, você ter um computador, você frente a um atacante motivado e capacitado, fatalmente você eventualmente vai poder ter seus dados violados de alguma maneira. E nos estudos que a gente acabou fazendo, percebemos que Estados Unidos e China são países ali que realmente têm uma infraestrutura um pouco mais madura, né? Mas longe de serem também países absolutamente seguros. Eles mesmos sabem disso. Então, pelas próprias declarações deles, que os Estados Unidos são também alvos de espionagem, a China é alvo de espionagem, e eles conseguem invadir e são invadidos, né? E pelo aspecto tecnológico, a gente pensar, a tecnologia é capaz de fazer isso ou aquilo? É capaz. Nós temos o caso do Stuxnet, que de repente o general vai abordar mais aqui, que foi um vírus que conseguiu subverter ali as usinas nucleares do Irã sem nenhum ataque de bala, sem nenhum ataque de qualquer coisa, puramente um ataque viral que conseguiu destruir boa parte das usinas nucleares do Irã com simples vírus computacional. Então, assim, segurança e defesa é um muro que está sempre em construção. Eu gosto de fazer essa ilustração. Vamos supor, se fizer um muro de 3 metros de altura, vamos conseguir impedir que 90% dos mal-intencionados transponham aquele muro. Mas se nós fizermos um muro de 10 metros de altura, vai ter sempre um que é capaz de escalar e vai conseguir transpor aquele muro. Então, assim, segurança e defesa cibernética é algo em construção. Não tem como nós chegarmos a um ponto e falar, estamos bem, estamos satisfeitos. Então, é algo que precisa muito de investimento, claro. Segurança cibernética, muito se fala que é uma guerra assimétrica, porque um atacante sem muito recurso consegue atacar uma infraestrutura com muito caro, ou um país, etc. Mas, se nós pensarmos do lado da defesa, isso sai muito caro, porque cada infraestrutura a ser defendida é única, cada infraestrutura exige equipamentos e pessoal sui generis, e isso exige muito recurso, né? Então, a princípio, assim, na área internacional, o que eu teria para dizer é isso. Eu não sei se ficar alguma pergunta, eu posso aprofundar um pouco mais. Muito bem, agradecemos aqui o Dr. Samuel, da SAI, e passo agora a palavra ao general José Carlos dos Santos. Eu esqueci de registrar no início, nosso relator já está presente, mas eu não registrei que cada convidado poderá usar 20 minutos ou até um pouco mais, se necessário. Eu peço desculpas, haverá oportunidade, doutor Samuel, depois que ambos falarem, se Vossa Senhoria quiser falar novamente, não há problema. Pode usar 20 minutos do tempo regimental, mas a gente tem aqui uma certa tolerância também, contanto que nos cheguem informações que consideramos necessárias e importantes CPI. General, eu passo, não sei se o senador Ferraz gostaria de fazer uso da palavra. Não?
Então, General José Carlos dos Santos, que é o chefe do Centro de Defesa Cibernética, que está localizado no Ministério do Exército. Senadora Vanessa Graziotin, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Espionagem, em nome da qual cumprimento todos os demais senadores e público presente a esta audiência. Excelentíssimo senhor senador Pedro Tax, vice-presidente, senador Ricardo Ferraço, relator desta comissão, senhor César, que acabou de fazer uso da palavra, assessor da SAI, mas falando aqui como ex-integrante do IPEA, e o professor Pedro Rezende, da Universidade de Brasília. Muito obrigado por este convite. É uma oportunidade de se esclarecer o papel da defesa cibernética em âmbito nacional. Eu preparei um texto para ganhar tempo. Sabia que o tempo não seria disponível, seria limitado, então me permitam, os senhores e as senhoras, de ler o texto que preparei. Bem, eu dividi, procurando fazer a apresentação de uma forma didática, em vários aspectos referentes ao setor cibernético. Vamos inicialmente adotar um esclarecimento que já é consenso entre várias organizações, várias instituições que têm labutado conosco na questão da segurança cibernética do país. Quando nós falamos em segurança cibernética, estamos nos referindo ao mais alto nível, que é a própria segurança do país. E, de acordo com o nível de decisão, que é o nível político, é o termo abrangente, inclusive da própria defesa cibernética. E nós temos hoje em dia o papel do Gabinete de Segurança Institucional, que tem exercido um papel regulatório no setor, emitindo portarias normativas, enfim, regulando a questão de procedimentos a serem tomados pela administração pública federal quanto à segurança da informação. Quando falamos de defesa cibernética, nós temos 3 níveis, mais uma nomenclatura típica das Forças Armadas. O mais alto nível estratégico, é onde se situa a defesa cibernética. A própria Estratégia Nacional da Defesa colocou esse assunto no mesmo patamar de importância dos setores nuclear, a cargo da Marinha do Brasil, na coordenação do assunto, da Força Aérea ao setor espacial e do Exército Brasileiro à área cibernética. E está afeto, então, ao próprio Ministério da Defesa. E empregamos o termo guerra cibernética nos níveis decisórios, operacional e tático. É uma atribuição exclusiva das Forças Armadas. Próximo, por favor. A nossa proposta, que inclusive extrapola o âmbito da defesa, ela é muito abrangente, transversal e envolve 5 vetores fundamentais, sendo que os recursos humanos estão no centro de qualquer processo. Hoje em dia há uma carência evidente de profissionais dedicados à segurança da informação, tanto na formulação de procedimentos, políticas, como no desenvolvimento tecnológico do país nessa área. Realmente é uma carência que precisa ser encarada com muita seriedade. O aspecto doutrinário, por favor, a próxima. Bom, esqueci ali já no uso do termo segurança cibernética, que é mais abrangente. E nessa parte de recursos humanos, temos que conversar com o Ministério da Educação e Cultura. Nos países onde o assunto já está mais amadurecido, a preocupação com a segurança no uso de redes, de computadores, de smartphones, já é embutida no cidadão desde a primeira infância. Nós temos, então, exemplo típico nos Estados Unidos, onde no ensino fundamental as crianças já são esclarecidas a respeito dos cuidados que tem que tomar ao usar os dispositivos hoje disponíveis para todos os cidadãos.
Então, é uma questão a ser discutida até com o próprio MEC. E mesmo na área de capacitação de especialistas, é lógico que o MEC tem uma boa parcela de responsabilidade sobre a ampliação na formação desses profissionais. Poderia falar em nome do Ministério da Defesa, onde algumas iniciativas já estão sendo tomadas, vou deixar um pouquinho para mais tarde, ao abordar a situação atual da implantação do setor cibernético nas Forças Armadas. Na parte doutrinária, citei o papel do GSI como entidade regulatória de procedimentos na área da administração pública federal para garantir a segurança de informações sensíveis. Mas temos também uma participação direta do Ministério das Relações Exteriores na defesa das posições brasileiras em foros internacionais. E na aplicação da lei no Brasil, hoje, felizmente, já temos algum arcabouço legal que tipifica crimes cibernéticos desde 2 de abril do corrente ano, quando entrou uma lei classificando uma série de ações como crime, intrusão indevida, extração de dados, enfim, o Código Penal já prevê uma série de ações antes não consideradas crimes cibernéticos. Então, o Ministério da Justiça tem essa iniciativa, inclusive, do Marco Civil da Internet, é uma iniciativa que começou com o Ministério da Justiça e está em discussão na Câmara, no Congresso. E na parte operacional, eu falaria alguma coisa apenas em relação à experiência que temos já adquirido com os grandes eventos. Os grandes eventos têm sido, mais que um desafio, uma oportunidade de testar procedimentos operacionais, fazer constatações das necessidades, não apenas de aplicativos ou de especialistas, mas até no relacionamento com as instituições. Então, o laboratório Grandes Eventos tem nos trazido uma experiência muito importante para a evolução do setor da segurança cibernética no país. É evidente o engajamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque uma das dependências constatadas no país nessa área é o campo tecnológico, sem dúvida nenhuma. E desmistificando um pouco a questão da inteligência, a inteligência naquela conotação de espionagem não é o que temos feito, isso eu posso afiançar em relação à nossa experiência nos grandes eventos. Toda a inteligência obtida, ela obedece rigorosamente à legislação em vigor no país e se baseia nas chamadas fontes abertas, apenas com recursos computacionais. Já temos uma capacidade bastante interessante de selecionar entre bilhões de informações que circulam na internet em fonte aberta. Embora a informação esteja toda disponível, a organização dessas informações, transformando-as em informações importantes, por exemplo, a ação da segurança pública nos grandes eventos, é uma tarefa complexa e que exige a organização de procedimentos e ferramentas para que essa seleção da informação seja eficaz, não ficando apenas numa impressão ou opiniões, não. São informações coletadas em cima de dados disponíveis nessas chamadas fontes abertas, que em certa ocasião eu classifiquei como nessa imensa praça cibernética. Então, esses 5 fatores, esses 5 componentes, são essenciais para qualquer projeto que tenha o objetivo de aumentar a segurança cibernética no país. E dentro desse diagnóstico, a primeira dependência evidente é a dependência tecnológica. A maior parte das redes instaladas no Brasil ou dependem de equipamentos importados ou mesmo de operadoras sobre as quais nós temos uma limitada capacidade de auditagem.
A questão da dependência tecnológica, ela não pode ser resolvida no curto ou médio prazo. É um projeto de longo prazo. Várias ações já estão sendo tomadas nesse sentido, naquilo que nos compete no Ministério da Defesa e numa parceria com o Ministério... por favor, volta anterior. Isso. E numa parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2011 nós fizemos, por exemplo, 2 jornadas, 2 workshops para definir projetos de interesse dual que interessem tanto na área de defesa nacional como para a administração pública e toda a sociedade brasileira. E há um consenso entre esses 2 Ministérios, Defesa e Ciência, Tecnologia e Inovação, de que o Brasil precisa investir muito nessa área. Para os senhores terem uma ideia, a maioria dos roteadores que fazem a circulação de dados no país são importados, ou são da Cisco, ou são da HP, e talvez alguma coisa da Huawei. Vários aplicativos que, mesmo aqueles que implementam criptografias nacionais, ou seja, algoritmos gerados por especialistas brasileiros, nós temos a dependência, o appliance. Appliance é a combinação de software e hardware, que gera aquele canal seguro, importado. Então, dificilmente nós vamos ter a certeza ou não de que ali existe uma backdoor, uma porta dos fundos, que por sinal já tem sido divulgado. É uma obrigação que as companhias americanas, fabricantes desses componentes, têm que obedecer, a chamada CALEA, Communications, usando já a tradição, uma lei que obriga os fabricantes a permitir que as agências de inteligência norte-americanas tenham acesso ao que trafega dentro desses equipamentos de rede, etc. Então, é uma vulnerabilidade evidente. Como não temos controle sobre o processo de fabricação, o software ele pode estar embutido e não temos condições de fazer uma auditagem. Enfim, é um assunto que merece ser discutido. E essa dependência, infelizmente, não pode ser diminuída no curto prazo. Algumas medidas podem ser feitas para mitigar essa dependência. Então, por exemplo, participei agora na parte da manhã de uma audiência pública na Câmara, em que nós tínhamos um especialista lá do CEPESC, dizendo que o CEPESC já desenvolveu um container nacional e geradores de chaves também pelo CEPESC, que diminuiriam bastante. Mas para que esses produtos possam ser empregados em larga escala, tem que haver um consenso, uma decisão de instância superior, até na área regulatória, envolvendo outros órgãos, como a própria Anatel, que está aqui representada. A legislação tem que ser revista para obrigar, por exemplo, que alguma agência nacional tenha condições de auditar os equipamentos utilizados nas redes brasileiras. Enfim, é um assunto bastante complexo, não se limita apenas na área tecnológica, mas também legislativa. A segunda grande vulnerabilidade nossa, eu falei a primeira na área de ciência e tecnologia, ela pode... Aliás, já até começaram-se alguns programas para diminuir. Nós temos hoje uma carência muito grande de profissionais da área. Isso é evidente. Os ministérios sofrem essa carência. Nós temos constantemente pedidos de outros ministérios para que especialistas do CDCIBER sejam alocados no ITI, na própria SAI. Enfim, a carência de especialistas é evidente e precisamos também investir na formação de pessoal. A questão orçamentária também foi debatida na parte da manhã. Só no Ministério da Defesa, nós já levantamos a necessidade imediata, só para acelerarmos alguns programas que
acelerem a implantação da defesa cibernética no âmbito do Ministério, nós teríamos que dobrar o orçamento inicialmente previsto para o setor. O orçamento inicialmente previsto para a implantação do setor cibernético dentro do Exército, que é a força coordenadora e integradora da área, foi de 400 milhões. Já no primeiro ano orçamentário 2012, dos 81,5 milhões previstos, foram apenas alocados 61. No segundo ano orçamentário, que é o ano corrente, estavam previstos no plano inicial de 110 milhões, já tivemos uma redução, por motivos que todos os senhores e senhoras acompanham, para cerca de 90 milhões. Às vezes a gente é indagado a respeito da execução orçamentária. Tradicionalmente, temos um histórico que mostra que a grande parte dos recursos tem os seus empenhos efetivados no último trimestre. É uma característica, inclusive, do setor de TI, onde nem sempre nós temos empresas nacionais capacitadas a oferecer atender a certas demandas. E como dado disponível no Contas Abertas, por exemplo, o ano passado, em que pese temos um quadro semelhante em termos de execução, acabamos o ano com 99,88% de empenhos. A liquidação, às vezes, depende do fornecimento de produtos e serviços que ultrapassam o ano orçamentário. 99,88%, um dos mais altos índices dentro da administração pública federal. E temos ainda muita coisa a ser resolvida na área do arcabouço legal. Temos, por exemplo, a questão do Marco Civil da Internet, que vai definir uma posição brasileira em relação aos recursos, aos direitos, aos deveres oferecidos à população como um todo. Então, é essencial que o Congresso brasileiro aprove esse Marco Civil, onde nós teremos, então, uma posição a defender perante a foros internacionais. São alguns aspectos da situação atual. E em relação à contribuição que nós podemos dar com o modelo que estamos hoje já com uma experiência de cerca de 2 anos, apesar de o centro ter sido oficialmente criado com decreto da presidenta em 20 de setembro do ano passado, desde que o Exército foi designado como força coordenadora, nós começamos a tomar algumas medidas internas. Então, em 2010, foi ativado um núcleo do atual CDCiber. E se fala que na área de defesa estamos muito defasados em relação aos outros países, pelo menos nessa área de ações concretas, não. A grande diferença, como foi abordado hoje de manhã na Câmara, é o patamar orçamentário. Enquanto nós trabalhamos, como falei, com um recurso de 400 milhões em 4 anos, quando passamos a comparar com outros países, a nossa orçamento é insignificante em relação a bilhões e bilhões de dólares empregados pelas grandes potências. Não há dúvida de que há necessidade. Eu não complementei uma ideia anterior, que só no Ministério da Defesa, o senhor ministro Celso Amorim pediu que fizéssemos um diagnóstico da situação atual e medidas que poderiam ser tomadas em conjunto com a Marinha do Brasil e com a Força Aérea num curto prazo, ou num médio prazo. Qualquer ação demanda recurso. Só nesse diagnóstico inicial, levamos ao senhor ministro a necessidade de, pelo menos, se dobrar o orçamento atualmente reservado para o Exército Brasileiro, meus senhores, minhas senhoras. Não é nem no âmbito do Ministério da Defesa. De cerca de 400 milhões. Então, dos 400 milhões que o Exército planejou para a implantação do setor cibernético na Força, nós demos um diagnóstico ao senhor ministro que esse montante precisa ser dobrado quando pensamos em aparelhar o Ministério da Defesa como um todo de um sistema de segurança cibernético eficaz e que possa atender o país quando o Ministério da Defesa vir a ser chamado para eventos como, por exemplo, a Copa do Mundo, as Olimpíadas ou daqueles que já participamos. Eu falei sobre recursos.
logicamente, esses grandes eventos têm deixado já um legado e principalmente um modelo. O legado físico, inclusive com a aquisição de vários equipamentos e desenvolvimento de produtos com empresas nacionais, nós tivemos sobre a nossa gestão para Rio+20 cerca de 20 milhões. Foi o primeiro grande recurso que recebemos, inclusive, para a implantação de alguns aplicativos, aquisição e desenvolvimento de alguns aplicativos necessários para a segurança daqueles grandes eventos. A Copa do Mundo, começando com a Copa das Confederações como um ensaio, estão sobre a nossa responsabilidade mais 40 milhões. Mas é um recurso que tem uma limitação no tempo e específico para esses eventos. Não temos ainda orçamento para as Olimpíadas, mas já estamos participando do planejamento para esses Jogos Olímpicos. Mas, apesar dos recursos serem restritos, nós temos já condições de, pelo menos, discutir um modelo para o país na área de segurança cibernética. É o que nós temos observado nos grandes eventos. Então, me permito aqui, para ser mais objetivo, ler de que forma encaramos que essa nossa experiência nos grandes eventos possam servir como modelo. Então, no âmbito do Ministério da Defesa, o modelo de desenvolvimento baseado no tripé governo, instituições acadêmicas e indústria nacional tem alcançado resultados promissores. Em menos de 2 anos de implantação do setor de defesa cibernética, já existem produtos, tais como um simulador de defesa cibernética, o primeiro antivírus brasileiro. Só esclareço, e não sou técnico, mas eu tenho um conhecimento suficiente para dizer que o antivírus, temos que ter um produto nacional, é um software altamente intrusivo, ele pode ser inclusive uma fonte de espionagem, então um software anti-malware ou antivírus nacional é considerado um produto crítico e estamos já com uma primeira versão sobre a chancela, a garantia de ser um produto muito bom do Instituto Renato Archer, ligado lá à Unicamp, né? Aliás, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, mas localizado lá na área tecnológica, ali que orbita em torno da Unicamp. Deve-se discutir, aliás, ainda falei do simulador, do antivírus, temos outras ferramentas, por exemplo, para fazer um diagnóstico de redes, qualquer rede militar ou civil. Nós temos hoje uma ferramenta de gestão de risco e conformidade testada com êxito nesses grandes eventos. Ou seja, conseguimos diagnosticar, antes dos grandes eventos, as vulnerabilidades, emitimos notificações sugerindo medidas para mitigar essas vulnerabilidades, interferimos diretamente nos editais que orientaram as licitações para a aquisição de sistemas, por exemplo, para Rio+20 e as Copas, e esse sistema foi eficaz. Logicamente, não estamos falando de sistemas resistentes a uma coisa mais séria, que é a espionagem de grandes potências. Temos que avançar muito mais para considerarmos que estaremos um dia seguros, se bem que essa segurança absoluta é uma utopia, o assunto é muito complexo, podemos mitigar vulnerabilidades com ferramentas, com procedimentos, com políticas, mas sempre teremos a possibilidade de alguma nova ferramenta possibilitando a espionagem de organizações ou países. Mas, de qualquer forma, temos algumas ferramentas que têm se mostrado eficazes, como eu mencionei, e ainda mais, em desenvolvimento, um rádio definido por software é outra ferramenta essencial. Poucos países estão investindo no desenvolvimento, porque da mesma forma que o antivírus é um software crítico, um rádio definido por software nacional nos daria então uma base de segurança para operações mais sensíveis.
Temos um laboratório sendo já concluído no Instituto Militar de Engenharia para inteligência artificial, análise de malware, criptografia, computação. E estamos fazendo isso em conjunto com a academia. Por exemplo, para a especificação desse laboratório, contamos com a colaboração do Laboratório Nacional de Computação Científica, do CASNAV, que é o Centro de Pesquisas da Marinha, da UFRJ do Rio de Janeiro, do Centro Tecnológico da Aeronáutica, inclusive o professor Jairo Panetta, que é um dos maiores especialistas brasileiros em computação de alto desempenho, ajudou a fazer as especificações desse laboratório. Enfim, estamos tomando muitas providências, mas limitadas por pessoal e orçamento, que são dois aspectos fundamentais aí a serem resolvidos. A próxima, por favor, para mim concluir a minha exposição. Bom, para coordenar tudo isso em âmbito nacional, nós achamos que seja necessária uma nova estrutura ou adaptação de uma estrutura já existente para fazer a coordenação e integração em âmbito mais amplo que não só o da defesa. Novamente esclareço, a atuação do Ministério da Defesa foi limitada no tempo, que foi Rio+20, o Copa das Confederações, e no espaço cibernético, ou seja, somente nas redes de interesse para aqueles grandes eventos. Quando falamos de infraestruturas críticas, operadoras, inclusive privadas de sistemas críticos, nós temos que ter uma estrutura de coordenação e integração nacional. Os outros países que visitamos já têm essas estruturas. Nos Estados Unidos é o DHS, Department of Homeland Security, que faz a questão da regulação da atuação das empresas do setor privado na operação de sistemas de telecomunicações, de transporte, distribuição de água, etc. E na nossa visão, pode ser uma adaptação de uma infraestrutura existente. Não vou mencionar nenhuma delas, ainda não há uma definição. De qualquer maneira, numa análise feita ao ministro da Defesa, a próxima, por favor, sugerimos que uma ideia de uma agência nacional, assim como temos a Anatel, a ANA, etc., de segurança cibernética, para exercer um papel fiscalizador e regulatório mais amplo do que aquele que o Ministério da Defesa pode fazer e tem capacidade de fazer numa situação definida, como a dos grandes eventos, ou seja, limitada no tempo e no espaço cibernético. Para uma coisa permanente, temos que pensar nisso. A última, por favor? Acho que é essa mesmo. Então, é a nossa contribuição inicial a título de esclarecimento. Permanecemos à disposição para demais questões que venham a ser levantadas. General, em nome do Senado e da CPI, agradecemos a Vossa Excelência pelas contribuições que trouxe. Sem maiores delongas, passo ao professor Pedro Rezende. Senador Suplicy, quer falar antes? Se me permite uma breve indagação, presidente. Pois não. Senador Pedro Táxi. Quando o general José Carlos dos Santos fez a sua exposição, a certa altura ele mencionou que tem à disposição o organismo de cibernética pelo qual ele é responsável, de um instrumento que pode até ser utilizado para espionagem. Me veio a reflexão, a seguinte pergunta. Diante até da preocupação da nossa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Comissão Parlamentar de Inquérito, é que, vamos supor que, então, pudesse ser realizado por este instrumento uma ação de espionagem. E que critérios teria o governo brasileiro para eventual utilização deste instrumento, se porventura a sua utilização viesse a ferir algum direito constitucional? Me veio essa indagação porque é a preocupação que nós tivemos. É uma simples pergunta, mas como o senhor mencionou,
eu acho que é próprio que nesta CPI possamos fazer essa indagação. Eu agradeço até a pergunta do ilustre senador e, com muita tranquilidade, senador, tudo que nós fizemos nos grandes eventos, e às vezes houve até uma interpretação de espionagem, como o senhor mencionou, foi baseada na legislação em vigor no país, que permite apenas a monitoração em fonte aberta. É uma coisa que está ao acesso de qualquer cidadão. Só que a quantidade de informações é tão grande, que se não tivermos uma ferramenta computacional para classificar, identificar o que realmente interessa, não temos nenhum resultado prático. Então, a ferramenta que eu citei, ela foi estritamente empregada dentro do que prevê a legislação brasileira. Agora, a obtenção da capacidade de uma perícia mais profunda, o senhor usou até o termo espionagem, ela é desejável porque, numa situação de conflito na doutrina militar, uma das ações preconizadas é a eliminação da capacidade de comando e controle de um eventual adversário. Então, nós teríamos que ter ferramentas ofensivas, mas numa situação definida de conflito entre países. Internamente existe a possibilidade de uma intrusão, não temos essa ferramenta, mas com autorização judicial, é o que se chama de perícia forense digital, onde a Polícia Federal, mediante uma autorização judicial, tem capacidade de aprofundar-se numa determinada informação. O que nós temos atualmente é baseado totalmente em fontes abertas. Foi uma das minhas primeiras preocupações, inclusive, no serviço que fizemos. Eu agradeço o esclarecimento, então. Obrigado. Muito obrigada, senador Suplicy, da mesma forma, general. Então, nós passamos agora a palavra ao professor Paulo Rezende. Pedro, desculpa. Desculpa, professor Pedro. Boa tarde a todos, senadoras, senadores, general, colegas de mesa, a vocês que me escutam. É uma honra participar desta mesa, dessa audiência, e gostaria de pedir licença aos senhores para fazer uma abordagem acadêmica do cenário geopolítico, onde esse assunto, esse tema, toma o espaço político de merecer uma CPI no Senado Federal. Eu procuro seguir esse roteiro na minha breve exposição, que não deve passar de 25 minutos, suponho. Começo por aqui porque, como vocês vão ver adiante, o fronte decisivo da guerra cibernética é o fronte da psique coletiva. Então, como o assunto é segurança, cabe a uma análise acadêmica começar por aí. Eu cito Bruce Schneier para tentar esclarecer de onde venho, tentando responder essa pergunta, porque, dentre as várias credenciais que esse pesquisador e criptógrafo internacionalmente conhecido coleciona, a que eu acho mais notável é o fato do serviço da empresa dele, de segurança digital, ter sido a primeira no planeta que teve o seu negócio precificado na indústria de seguros de Londres. Então, quem contrata a empresa dele pode também contratar um seguro de que, se ele não cumprir com as obrigações, por exemplo, de nível de serviço, o seguro cobre os prejuízos que o contrato não cobria. Bem, então ele diz que dificuldade de entender o assunto ou conversar sobre o assunto começa pelo fato de que segurança é, ao mesmo tempo, duas coisas distintas. Um processo real, que envolve probabilidades, que manipula chances de incidentes verterem em riscos ou riscos verterem em danos, ao mesmo tempo em que é também um sentimento pessoal, que envolve percepções, que ajusta condutas para adequação aos riscos considerados. Muito bem. A dificuldade surge porque são dimensões distintas de um conceito uno,
e que não podem ser comparadas. Um exemplo de por que estamos aqui, o que antes eram hipóteses de extensão e escopo da espionagem de quem pode fazê-la por ter dominância tecnológica na indústria e no mercado e na pesquisa de ponta, né, transformou-se em realidade mediante um processo midiático em que alguém se dispôs a cumprir um papel simultâneo de traidor e herói e denunciar isso por uma questão de consciência, pondo sua vida em risco. Então, esse cenário mudou a perspectiva subjetiva do que se pode considerar risco adequado ou aceitável para um Estado, para um indivíduo que usa a internet, para uma empresa, por exemplo. Então, estamos aqui por isso, porque houve uma mudança na perspectiva do sentimento pessoal a respeito de adequação a riscos. Mas como não existem calibres para comparar essas duas dimensões, vivemos aquilo que Schneier chama de teatro da segurança. No teatro da segurança, encenam-se relações entre os dois planos da segurança, com cenários, enredos e contexto do primeiro plano, aquele dos processos que envolvem probabilidades de riscos se materializarem em danos. Eu que ensino a matéria segurança de dados na UNB há 17 anos, tenho dificuldade em entender o que significa segurança da informação. E vou tentar explicar por quê, seguindo esse roteiro que eu estabeleci a partir da definição de segurança de Snowden. Obviamente, deveria ser, seguindo aquele roteiro, alguma forma ou algum planejamento para proteção adequada para a informação. Bem, isso nos coloca diante de uma outra pergunta espinhosa: o que é informação? Existem múltiplas definições, é uma palavra altamente polissêmica, mas se a gente seguir o roteiro baseado na sintaxe de que o verbo proteger é bitransitivo, então a pergunta óbvia para responder o que é a segurança da informação é: proteger a informação contra o quê e para quem? Bem, tudo isso parece simples quando essa pergunta parece tola ou óbvia, porém, os casos mais curiosos e interessantes, inclusive que esse episódio do Snowden revelou, são aqueles em que interlocutores têm interesses conflitantes em relação ao que querem de proteção relativa à informação. Se a informação só existe na cabeça de quem recebe dado, por algum processo sensorial, então a concepção de informação pode diferir de um para outro, ou, o que é mais grave, de valor da informação, né? Então, os casos mais dramáticos no estudo que a gente está procurando desenvolver são aqueles em que, numa interlocução, dois interlocutores têm interesses diametralmente opostos a respeito de proteção ao que vai ser transmitido. Por exemplo, sigilo ou transparência. Então, a dificuldade que eu tenho para entender o termo, eu posso interpretar com o fato de que convém a, por exemplo, fornecedores de tecnologia, que esse termo seja usado no lugar de qualquer um outro que possa ser sinônimo, para que quem esteja interessado em proteção mantenha o foco nos dados e tire o foco dos interesses, porque dessa forma os fornecedores de tecnologia, por exemplo, saem do radar e se tornam como que entes etéreos, seres angelicais que não poderiam ter, em tese, conflito de interesse com interlocutores que vão usar a tecnologia para amplificar essa capacidade de comunicação. Então, esse é o nó górdio da questão no estudo da segurança na informática. Bem, então, colocando um diagrama aí que talvez possa esclarecer melhor a respeito do que eu estou falando, de onde eu estou vindo para começar essa breve exposição, podemos imaginar que a comunicação envolve algum canal, seja no tempo ou no espaço,
né, entre dois interlocutores. Se aquela seta preta horizontal representa distância no tempo, o canal de confiança necessário para que a informação representada pelo dado, que foi armazenado em algum momento do passado, possa ser recuperado no momento B, é lembrar onde colocou, ou no caso de você ter guardado com o controle de acesso, lembrar da senha para ter acesso ao mesmo dado que você armazenou ontem. Então, você guarda a senha na sua memória. Aí o canal azul, aquele arco azul tracejado, representa a sua memória. Se você quer usar a criptografia para transmissão ao longo do espaço, entre dois pontos de distância do espaço, normalmente A e B são interlocutores distintos, o contrário de quando a seta representa o tempo, e aí, no caso, aquele arco azul tracejado representa a necessidade de se distribuir chaves criptográficas anteriormente ao uso da criptografia. Então, o uso da criptografia coloca para o cientista e para o técnico um problema de ovo e da galinha. Se é necessário um canal protegido para distribuir chaves, para ter proteção num canal inseguro, não será eficaz o processo de uso de criptografia se eu usar o mesmo canal que precisa de proteção para distribuir chaves. Se eu já tenho um canal protegido para distribuir chaves, por que eu então preciso transmitir dados sensíveis por um canal inseguro? Onde essas perguntas são interessantes de ser respondidas, a criptografia pode ser útil. O problema, volta por favor, o problema é que na tecnologia, com o uso da tecnologia da informação, a comunicação não mais está ao alcance das relações pessoais tradicionais. As redes sociais formadas por laços de contato físico, né, elas são que, antes do telégrafo inaugurar os processos de telecomunicação, para a nossa sociedade contemporânea, elas eram lastreadas nas relações pessoais que têm um suporte físico. As pessoas que você em algum momento conheceu são aquelas com que você pode ter interesse de se comunicar. Mas depois do telégrafo e agora com a internet, esse alcance da potencial comunicação humana se amplia para além daquele suporte de lastro físico, tornando a questão da necessidade de um canal de confiança para ter comunicação segura ainda mais crucial. Em criptografia, esse problema, que não é para ser resolvido, é para ser entendido, ele não vai ser solucionado, ele vai ser administrado, é o problema chamado problema da distribuição de chaves, né? Então, com o uso da tecnologia para ampliar a capacidade de comunicação humana, entram mais atores em cena para a questão da proteção adequada. Entram os intermediadores tecnológicos, aqueles fornecedores de hardware e software, que podem ter seus próprios interesses, muitas vezes conflitantes com os interlocutores, que é o caso que Snowden está expondo em relação ao Estado brasileiro, com as últimas denúncias que Greenwald andou divulgando recentemente através dos canais de grande penetração na imprensa tradicional. Eu digo isso, faço essa ressalva, porque as denúncias que ele fazia eram riscos conhecidos de quem opera nessa área desde há muito, porém não atingiam o consciente, a psique coletiva, porque não tinham a repercussão e a força de credibilidade de uma denúncia de quem está correndo pela vida para atender a sua consciência. Então, se você pensa que você pode ter a sua privacidade individual garantida, eu peço você que acesse esse vídeo, produzido numa aula pública no vão do MASP pelo ex-diretor do ITI, ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o sociólogo Sérgio Amadeu, mostrando que você, ao aceitar a licença de uso que roda em 95% dos computadores pessoais, de pelo menos 2003 para cá, você já está voluntariamente e, em tese, conscientemente, né, dando direito ao fornecedor daquele software de fazer o que quiser com a sua máquina. Você está pagando para se tornar inquilino do seu próprio hardware. Muito bem, então a privacidade individual não é questão, não é assunto para a defesa cibernética de um Estado ou de uma nação, para quem não está interessado em protegê-la. Porque não vai haver como.
se o contexto é este. Muito bem. Outra dificuldade da gente entender por que a intermediação tecnológica complica a situação de controle de proteção ou controle de risco no processo de comunicação é uma confusão que costuma ocorrer com frequência entre dado e informação. Muitas vezes eu vejo até técnicos tratando as duas palavras como sinônimas. Mas, se eu quero fazer uma ponte entre a tecnologia e a filosofia e a política para fazer uma leitura fértil do momento geopolítico em que essas denúncias ocorrem, que estão causando movimentos em placas tectônicas de foco de atenção no poder político, a distribuição dele no planeta, uma das outras fontes de confusão em relação ao que é segurança, o que é segurança cibernética, é essa confusão entre dado e informação. Eu vou dar um exemplo bem simples para tentar ser didático naquilo que eu quero representar com esse diagrama. Imaginem vocês que, ao invés desse diagrama aí, eu tivesse apresentado na tela apenas uma sequência de letras. Apenas uma sequência de letras. Aquilo seria um dado que não representa informação nenhuma, exceto a de que está sendo projetada a partir de um conjunto de transparências que eu preparei. Entretanto, se você ver eu digitar a mesma sequência de letras no teclado, na tela de login do meu sistema operacional, você perceberá que aquele dado representa uma senha de acesso ao meu laptop para uma conta que eu criei para eu usar. Aí o dado já está representando informação no contexto em que você observa a maneira como ele é usado numa comunicação entre eu e a minha máquina. O problema de se confundir dado e informação é que ele turva a nossa capacidade de distinguir o que é sentimento do que é processo no teatro da segurança. E aí o que temos são muitas peças nesse teatro tentando tão somente insuflar sentimentos de adequação a um contexto de riscos como suficientes. O exemplo óbvio é justamente o vídeo que eu sugeri do professor Sérgio Amadeu, mostrando, destacando frases da licença de uso do sistema operacional usado por 9 entre 10 estrelas do cinema. Muito bem, se você colocar aquele diagrama que mostra o processo de produção de significado, dentro do qual faz sentido falar em segurança na informação, ou se preferirem, segurança da informação, o que realmente precisa de proteção no processo comunicativo humano é o filtro de confiança que lhe permite acreditar na informação que você pode extrair de um dado. Então, no computador, o que trafega de um componente para outro, entre um computador e outro, são apenas dados. É uma inteligência alheia, intermediadora, que vai colocar contexto naqueles dados para que eles representem para ti ou para o seu interlocutor informação. E esse processo tem várias etapas. A informática evoluiu o suficiente para podermos dizer que a intermediação do software na produção de significado de quem usa o computador para se comunicar deve ter hoje pelo menos umas 30 camadas conceituais aí, onde qualquer malandragem pode interferir no processo de codificação que vai, eventualmente, representar informação para os interlocutores. O mais curioso é que o processo de produção de significado, dentro do qual se insere o processo de segurança informacional, ele tem como base, como lastro, um pano de fundo prévio de alguma expectativa do que pode ser comunicado através daquele dado. Quando você digita um endereço URL na caixa de navegação do seu navegador, você tem expectativa que venha uma página HTML, né? Você não tem uma expectativa que venha um e-mail.
quando você digita na caixinha de receber mensagens do seu programa de correio eletrônico, a sua expectativa é que venham mensagens de correio eletrônico e não páginas web, a menos que anexadas, né? Então, é nesse sentido que o canal de confiança pressupõe um contexto onde o dado vai representar a informação, correto? Mas esse canal ele tem uma extensão para dentro do dispositivo tecnológico que você está usando para ampliar a sua capacidade de comunicação e processamento. A melhor definição que eu conheço de software, eu ouvi de um professor de administração da Federal de Minas Gerais, ele diz o seguinte: assim como o óculos é uma prótese da visão para melhorar, corrigir ou melhorar a sua capacidade de enxergar, o software é uma prótese do pensamento. Então, ele está ali no seu hardware para melhorar a sua capacidade de produzir informação a partir de dados que, dentro do contexto da sua plataforma computacional, podem ir e vir. Então, como o uso da criptografia é apenas parte do processo que transforma dados em informação, ele começa a operar em algum ponto daquele trajeto vertical que, na transparência anterior, eu representei na forma de um diagrama, de onde um sinal que codifica símbolo pode, eventualmente, em sequência, representar informação de valor para alguém. É em algum ponto intermediário desse trajeto que a criptografia atua. Então, a criptografia só pode proteger aquele trajeto da comunicação que está representado em verde nessa transparência. O que está representado em tracejado fica por sua conta a proteção, e não da tecnologia. Apesar de parte dele estar ocorrendo dentro da sua plataforma computacional, aquele que eu estou chamando de canal de confiança interno, muitas vezes sem o seu conhecimento dos detalhes, dos processos em que símbolos são manipulados para codificar a informação. Muito bem. Se você tem alguma dúvida de que aquela licença de que o professor Sérgio Amadeu fala no vídeo, cujo link eu coloquei numa transparência anterior, de que aquilo é para valer, que a empresa, sim, tem o direito dado por você de entrar na sua máquina e extrair o dado que ela quiser para entregar para quem ela quiser, desde que seja por um motivo legítimo. Só que a licença não diz o que é interesse legítimo de entregar dados que ela pode pegar da sua máquina, mas é com seu consentimento. Ao ponto do diretor de privacidade da empresa que fornece esse sistema operacional encarregado da divisão de privacidade da empresa fora dos Estados Unidos, no seu maior mercado externo, que é a Europa, Oriente Médio e África, e trabalhou lá até 2011, durante 10 anos, ter dito isso anteontem numa reportagem do The Register. Ele se sente envergonhado de estar dirigindo uma divisão que deveria proteger a privacidade dos usuários do sistema fornecido pela empresa da qual ele era funcionário. O depoimento dele está aí, o link está aí. É complicado fazer o processo de segurança ser separado do sentimento de segurança num contexto desse. Bem, tudo isso para chegar na visão geopolítica da guerra cibernética. A primeira dúvida é, por que não tem imprensa aqui gravando essa audiência? Não tinham tantos quando o Greenwald esteve aqui? O que aconteceu? O assunto morreu? Esse negócio de guerra cibernética é apenas jogada de marketing da empresa de segurança para vender mais produtos e serviços, ou de departamentos de governo para conseguir mais verba para os seus empreendimentos ou para a sua posição de destaque dentro da organização do Estado? Muito bem, eu tenho uma abordagem ligeiramente diferente a respeito do que seja a ciberguerra. A ciberguerra ela pode, sim, ser vista como uma nova forma de guerra convencional, de guerra no sentido em que Sun Tzu definia, né? Não é necessário que haja uma estratégia vitoriosa para que uma guerra seja considerada uma guerra. Sun Tzu não acreditava em guerras definitivas, né?
Clausewitz, sim, mas Sun Tzu, não. Eu vejo a ciberguerra como algo que pode ser entendido como uma forma de contra-revolução digital, cujo paradigma é como pode ser a virtualização destrutível. E eu não estou sendo marxista ao falar isso, eu estou seguindo a ideologia neoliberal de Schumpeter, ao fazer essa interpretação em cima da leitura que eu faço da evolução da minha ciência, aquela a qual eu me dedico. É espantoso para mim perceber que a ciência da computação evoluiu de uma maneira extremamente regular desde que nasceu na década de 40. Sempre a questão mais importante colocada para ela na coluna da direita foi resolvida com engenhosidade técnica e científica, produzindo como resultado aquela coluna do meio, mas a solução que foi apresentada pela ciência e tecnologia para o desafio da década trouxe no seu bojo, como que grávido, o problema fundamental da mesma ciência na década seguinte. Então, se entendemos o fenômeno da popularização da internet em todas as práticas sociais, como aquilo que alguns pensadores da sociologia chamam de cibercultura, onde as relações sociais e as práticas sociais são virtualizáveis, né? E muitos serviços são gratuitos, não tenham ilusão. Se o serviço é gratuito, então a mercadoria é você. E entramos na próxima etapa, onde o que vai ser destruído para que a evolução agora, com o pensamento de Marx, o avanço da fetichização da mercadoria, aquele ponto onde o capitalismo precisa transformar tudo em mercadoria, chega agora, finalmente, à sua privacidade. Então, a primeira coisa que vai ser destruída na ciberguerra vai ser a privacidade, e depois dela, a soberania nacional. Sou eu que estou dizendo isso? Bem, talvez sim, porque eu concorde, mas eu li isso pela primeira vez e concordei numa publicação do Exército, de dois professores da Academia Militar do Exército Chinês, divulgado pela Reuters. Isso no momento em que havia interesse do poder midiático americano de retratar a China como o maior agressor nesse contexto da ciberguerra. E eu acho tão interessante que eu gostaria de ler para os senhores, não sei se todos estão podendo acompanhar a projeção, ao ponto de poderem ler o que eu estou escrevendo. Assim como a guerra nuclear era a guerra estratégica da era industrial, a ciberguerra é a guerra estratégica da era da informação. Esta se tornou uma forma de batalha massivamente destrutiva que diz respeito à vida e morte de nações. Uma forma inteiramente nova, invisível e silenciosa, que está ativa não apenas em conflitos e guerras convencionais, mas também se deflagra em atividades diárias de natureza política, econômica, militar, cultural e científica. Os alvos da guerra psicológica. De repente mudou o texto. Não é mais ciberguerra, é guerra psicológica. Eu faço aqui a leitura que o fronte da psique coletiva é o fronte decisivo da ciberguerra. Se expandiram da esfera militar para a esfera pública. Nenhuma nação ou força armada pode ficar passiva e se prepara para lutar a guerra na internet. Muito bem. Então começam a surgir contradições se o fronte decisivo é a psique coletiva. Aqui temos uma publicação recente, de agosto, da revista Foreign Policy, formador de opinião entre os politólogos ou cientistas políticos no primeiro mundo, né, onde eles procuram demover o público de que essa ideia de ciberguerra é alguma coisa para valer. Então, aqui o tema é esse. Não tema o espantalho digital. Conflito virtual é mais alarde do que realidade. Muitas empresas de software estão preocupadas, de software de proteção, empresas que fabricam software de segurança, e também agências de governo que cuidam do cibercrime, estão preocupadas com a intrusão da área militar nas suas atividades. E também propagam essa mesma ideia, que ciberguerra é, como eles dizem em inglês, é hype. Isso não existe, Stuxnet não é suficiente, ninguém morre, não tem quem vença.
Isso não é motivo, se você se basear na definição de guerra de Sun Tzu, para considerar que a ciberguerra pode sim ser algo real. E a contra-informação é uma das armas no fronte psicológico. Essa matéria me chamou a atenção pelo seguinte, vou dizer aos senhores, ela foi publicada no dia seguinte em que a presidente conseguiu furar o cerco palaciano, que impedia ela de conhecer todos os caminhos possíveis para repensar a estratégia do governo brasileiro em relação à política de informática, descobriu que havia um tal de comitê gestor da internet, convidou numa reunião de emergência para que comparecessem todos os membros no Palácio do Planalto, convidou os ministros que foram plateia nessa reunião, e ela ouviu, fazendo as perguntas, o comitê gestor dizendo o que ele pensava que podia ser feito. No dia seguinte, a Folha reproduz uma tradução de uma matéria da Associated Press, mostrando ela, basicamente, passando subliminarmente a ideia de que a Dilma tinha enlouquecido, querendo isolar o Brasil da internet. Senhores, o assunto naquela reunião não era isolar o Brasil da internet, era obter controle contra a capacidade de bloquear a telecomunicação brasileira pela distribuição de poder nos serviços que existe hoje no arranjo brasileiro das telecomunicações e da informática, né? Então, não, a Dilma não está, como pode parecer pelo título, querendo isolar o Brasil da internet. Ela está querendo que o governo brasileiro tenha controle contra o isolamento, como aconteceu com a Geórgia em 2008 e com a Estônia em 2007. O primeiro passo para a mudança de governo foi isolar a telecomunicação da Geórgia e... Sim, senadora. Não, senhor. Eu só quero dizer que registrar que essa campanha é automática, porque mas o senhor pode continuar. Fique à vontade. Bem, outro exemplo de que a guerra cibernética é real é a arma tática preferida nela. Não se enganem, senhores. A arma tática preferida das Forças Armadas cinéticas, ela é também cibernética, porque a evolução natural dos drones é a automatização completa, inclusive para programação de alvos. Então, se a gente puder traduzir para o contexto de desembaralhar o teatro do processo em relação ao que acabamos de ver, vocês podem entender que essa arma tática da guerra cibernética, o uso de drones para fins militares, é, na verdade, o terror a favor do lado oculto da guerra. Imaginem vocês que no Paquistão, a cada dia da hora ou da noite, tem pelo menos 30 drones sobrevoando. Cada um que ouve aquele zumbido de um drone passando em algum lugar, fica na apreensão de que pode cair uma bomba em cima do telhado dele e sem saber por quê. 25% das missões militares com drones no Paquistão no ano passado foram programadas sem identificação positiva do alvo, baseado apenas em mineração de dados, onde são levantados padrões de comportamento de suspeitos que podem ter um risco maior de serem terroristas. Então, essa guerra, se não for para valer, eu não sei o que é. Bem, e o que é essa evolução natural de quem detém o poder tecnológico mais proeminente na geopolítica atual? O que ele desperta nos outros? Obviamente, ele funciona como exemplo. Está aí uma matéria dizendo que a União Europeia reagiu às denúncias do Snowden da seguinte maneira: nós aqui temos leis muito rígidas que engessam as parcerias do governo, do Estado com as empresas. Nós queremos ter algo parecido com o programa PRISM também para melhorar a nossa capacidade de vigilantismo. E também disputas internas. Essa é uma matéria em que um comandante da 4ª Frota, que toma conta do Atlântico Sul, né, é entrevistado dizendo que ele precisa de mais verba para drones, porque, afinal, quando os drones de verdade, que ali, por enquanto, ele está podendo apenas brincar com os drones de rastreamento, ele não tem drones para ações militares cinéticas que jogam bombas por enquanto, mas ele quer ter uma frota de drones para valer, porque ele diz o seguinte: quando a necessidade de usar drones militares chegar aqui na nossa região,
as nossas tropas precisam estar treinadas. Então, queremos já a verba para os drones de verdade. Ninguém sabe quando o bolivarianismo vai se tornar a primavera da América do Sul, né? Mas os sinais estão indicando de que isso pode acontecer, principalmente os recentes, né? Expulsão de diplomatas, bloqueio de tráfego aéreo, etc. Bem, e também internamente, essa matéria que eu cito aí, com o URL e tudo, foi produzida a partir do questionamento de um cidadão americano cujo filho e cuja filho menor de idade foi morto, ou filha, não sei, foi morto, uma criança, num ataque de drone no Iêmen. Então, o governo americano foi acionado civilmente para reparar danos por uma morte de um cidadão americano por uma ação militar em território estrangeiro. E a consulta feita para feita ao Ministério da Justiça americano para responder se aquilo era uma atividade legal do governo americano, se cabia reparação de dano civil, a resposta do Ministério da Justiça foi basicamente a seguinte: não, o Patriot Act dá ao governo americano o direito não só de bombardear americanos fora do território americano, mas também dentro, por questões de segurança nacional que estão cobertas no Patriot Act. E a justificativa final dele é essa, né? Estamos engajados numa guerra global ao terror e drones são uma ferramenta eficaz contra militantes que planejam ataques. Então, aqui, militante já se torna um sinônimo de terrorista. Vou pedir licença que eu tenho um compromisso de ser chamado no plenário. Me desculpe, presidente, eu sou o próximo orador, acho que em 2, 3 minutos serei chamado e eu perderei a ver se... Pois não. O senhor está inscrito. Pois não. Meus parabéns aos 3 expositores. Obrigado. Eu aproveito, peço desculpas pela interrupção, mas solicitar que, se Vossa Senhoria puder, um pouco mais rápido, que o nosso relator também tem um compromisso na Comissão de Relações Exteriores. Um pouco. Volta. Vou tentar correr, então, mais um. Aqui é uma matéria dizendo que Obama cita, para justificar a política dele de ciberguerra, que algum país sofreu blackout por ataque cibernético. 6 fontes de inteligência do programa 60 Minutes da CBS foram consultados. Que país é esse que sofreu blackout por ataque cibernético? E todos identificaram o Brasil como tendo sido esse alvo. Provavelmente, nossa rede de distribuição elétrica está virando o campo de treinamento para quem está desenvolvendo uma aba cibernética para sabotar a distribuição elétrica no planeta. É uma das preocupações do governo americano, ele queria ressaltar isso nessa matéria. Bem, qual é o problema aqui com o fronte psicológico? É que no virtual, nada que é real parece real, ou nada que é irreal parece irreal. Segundo o filósofo Gilles Deleuze, o virtual é a indistinguibilidade entre o real e o irreal. Então, com a guerra cibernética, lá se vai a privacidade, e isso, de fato, representa um perigo. No fronte psicológico, tem muito dinheiro querendo convencer todo mundo que isso não é perigo. Eu li um artigo, antes de vir para cá, senadora, dizendo que a presidenta da Petrobras declarou aqui numa audiência, nessa comissão, de que ela tem que contratar empresas americanas de criptografia porque não existem empresas brasileiras de criptografia. Só a empresa de ex-alunos meus, são 3 em Brasília, uma delas exportando, né? Que foram incubadas dentro da Universidade de Brasília. Desses projetos de criptografia, não estou falando de segurança, estou falando só de criptografia. Tem também incubadas na Unicamp. E dos projetos incubados com tecnologia livre, nunca pedi um centavo para o CNPq para tocar projeto com aluno. Tudo com tecnologia livre. Tem 5 projetos de ex-alunos premiados, inclusive com o melhor plano de negócio para a internet em 2000, um prêmio de R$100 mil. Então, que sintoma é esse que a gente está diante dessa situação? É aquilo que... Não, volta. Vai para frente. Aí. É aquilo que Huxley já previu na década de 30. O objetivo na ciberguerra, para quem está entrando nela para valer, é que as pessoas sejam adestradas a aceitarem um governo cuja forma de controle social é o vigilantismo global.
Essas são as minhas sugestões para a comissão de medidas que podem ser tomadas para mitigar a situação que encontramos nesse contexto de ciberguerra. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada e agradecemos, inclusive, as sugestões que o senhor traz à CPI. Posteriormente, vamos conversar. Se o senhor tiver como nos ajudar mais ainda, seria muito importante, que está exatamente enquadrado naquilo que nós falamos no início. Eu, imediatamente, pelo adiantado da hora, passo a palavra ao nosso relator, senador Ferraz. Senhora presidente, foram 3 exposições muito valiosas. Eu quero crer que as exposições estarão disponibilizadas para que possamos trabalhar na comissão o seu conteúdo. De igual forma, seria muito importante que, além das valiosas presenças do Dr. Samuel, do general José Carlos e do professor Pedro, nós pudéssemos contar com a disponibilidade de Vossas Excelências, de Vossas Senhorias, para que nós pudéssemos evoluir no nosso trabalho. Um trabalho que pretende diagnosticar o estado da arte, de como o Estado brasileiro está preparado, ou está se preparando, ou vai se preparar para conviver com um dado da realidade. Muito mais do que questionar valores e dados da vida real, eu acho que nós precisamos nos organizar e nos preparar. E fica evidente pela manifestação do general José Carlos o quanto nós precisamos caminhar, o quanto nós precisamos nos debruçar sobre esse tema, para que o Brasil, que deseja e é um protagonismo da cena global, possa incorporar esse tema de fato e de direito, e não apenas no desejo e no discurso, mas sim na prática da vida cotidiana do Estado brasileiro. Portanto, eu quero agradecer as extraordinárias exposições que foram feitas aqui. As perguntas que nós formulamos, eu quero crer que foram praticamente todas respondidas pela amplitude das exposições que foram feitas, senhora presidente, e pedir a colaboração dos nossos ilustres convidados para que, no contato pessoal, nós possamos continuar conversando sobre esses temas, não é, senhora presidente? Acho que na próxima semana teremos uma audiência importante, uma sessão importante. Teremos a presença aqui do senhor Greenwald, que é, na prática, a origem de todo esse processo que o nosso país está vivendo, que produziu até mesmo um posicionamento da presidente da República na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ou seja, o nosso trabalho aqui será a partir, inclusive, da presença do senhor Greenwald, o autor e a origem das denúncias, aprofundar um pouco mais os questionamentos a respeito das denúncias que foram feitas e, a partir daí, diagnosticar o estado da arte da defesa cibernética em nosso país, investigar e questionar um pouquinho o que outros países estão fazendo para a convivência com esse dado da vida real e o Brasil se preparar para esse dado da vida, da realidade, como falamos aqui. Portanto, o que eu desejo, senhora presidente, é agradecer muitíssimo aos nossos palestrantes que trouxeram aqui informações valiosíssimas, contribuições muito importantes no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Doutor Ferraz, eu também tinha aqui um conjunto de questionamentos a fazer, mas em decorrência do adiantado da hora, também vamos passar para os nossos expositores. Já falamos com todos que, inclusive o professor, acho que está disposto a ajudar essa CPI, que a gente vê como um instrumento fundamental para ajudar o Estado brasileiro a reverter a situação atual. De fato, nós estamos diante de um problema grave, que não é só do Brasil, é do mundo inteiro. Vivemos uma nova era tecnológica sobre a qual não só temos que nos adaptar, mas preparar nossa autodefesa.
Então, feito isso, eu só gostaria, senador Ferraço, antes de encerrarmos a nossa reunião, colocar a votação, já temos o quórum aqui, de um requerimento do senador, o vice-presidente dessa comissão, senador Pedro Tax, que solicita, de acordo com o artigo 2º da Lei 1579, de 52, bem nova a lei, e dos artigos 89 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, auxílio mediante serviços com ônus à origem dos promotores de justiça Mauro Zac de Jesus e Marco Aurélio de Castro para o bem andar dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. O objetivo da sessão deverá permanecer enquanto durarem os trabalhos dessa comissão. E a justificativa é nos auxiliar exatamente nesse trabalho técnico e investigativo e técnico de apresentar soluções. Então, em discussão, requerimento? Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. O requerimento está aprovado. Encaminharemos essa solicitação ao procurador do Mato Grosso. A nossa próxima reunião será quando, presidente? Olha, nós podemos... o senhor já informou, temos a previsão da vinda do Glyn, não apenas dele, mas também do o David, que foi detido na Inglaterra, por conta de estar portando também material com informações, e ficamos de acertar com ele ou a terça ou a quarta, a não ser que queiramos fazer uma reunião outra anterior administrativa. Creio que não. Acho que poderemos marcar uma reunião, vai depender muito da agenda nossa e deles, para marcarmos ou terça ou quarta-feira. Eles estão convidados ou convocados, presidente? Não, eles estão convidados, mas já confirmaram a presença. Ah, que ótimo. Ambos confirmaram a presença já. Perfeito. E seria essa semana. Entretanto, em decorrência de alguns fatores que saberemos semana que vem, entendemos por bem deixarmos para que ouvíssemos ambos semana que vem. Terça ou quarta-feira estará marcada. Muito obrigada. Então, agradeço nossos convidados e publicaremos posteriormente a data, o local e a hora da nossa próxima reunião. Agradecendo a todos pela audiência, encerramos a presente reunião. Obrigada.